E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Graça e paz. Mais um domingo de manhã, pela graça de Deus. Meu nome é Gianilo, sou da Igreja Batista Benézia. Essa é a nossa live de EBD. Nós estamos estudando o tema Formando uma Consciência do Reino. E hoje nós vamos dar continuidade a esses estudos, tá ok? Essa live vai permanecer no Story e depois vai subir para o YouTube, tá bom? Aí vocês podem acompanhar. Quem não puder acompanhar agora, nesse momento, ou não conseguir acompanhar ela completa, pode acessar lá no meu canal do YouTube, tá ok? É Genilo Zorguetes. Vamos iniciar com uma oração e aí vocês já estão com a Bíblia de vocês apostos aí. A gente teve a EBD agora da igreja, não é? Com classe única e agora a nossa EBD dos jovens. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? A gente está chegando bem também? Vamos lá. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai. Oh Deus, como somos gratos a Ti. Somos gratos pela vida, somos gratos pelas Tuas mãos a nos conduzir. Somos gratos pelo acordar, pelo despertar a cada nova manhã. Somos gratos pelas Tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Oh Deus, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é amoroso conosco, como tem derramado do Teu amor dia após dia, nos sustentando, providenciando todas as coisas segundo a Tua boa vontade. Oh Deus, nessa manhã de domingo, que cada um de nós possa reconhecer a Tua graça, o Teu amor, as Tuas mãos a nos conduzir. Que possamos render as nossas vidas verdadeiramente e completamente ao Senhor, para que o Senhor possa transbordar por meio do Teu Espírito Santo em nossas vidas, nos revestindo do Teu Santo Espírito para cumprir toda a boa obra que o Senhor tem preparado para nós. Deus, conduz esse estudo, essa live, faz com que esse tempo que estejamos juntos aqui, pelo meio virtual, seja um tempo de deleite na Tua presença, na Tua palavra, que possamos aprofundar no conhecimento do Senhor, mas que esse conhecimento se torne vivo em nossas vidas, que coloquemos em prática, que possamos aplicar em nossas vidas, primeiramente em nosso entendimento e em nosso coração, para que depois ele venha a exalar através do nosso testemunho e alcance todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando a cada um, contemplando segundo a sua vida, segundo a sua caminhada, segundo as suas dificuldades, segundo as suas bênçãos, que cada um possa se sentir acolhido pelo Senhor e que possa se sentir nessa igreja, nesse reino dos céus que foi estabelecido através de Cristo. Que em nome de Jesus possamos ter um dia de bênçãos em Tua presença e para o louvor e glória do Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. E aí, irmãos, como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem com vocês? Marcelinha, Laiane, Caessa, Elia, tudo bom? Aqui é dos jovens de 8 a 80. Então, pessoal, vamos lá. Peguem aí suas Bíblias, suas espadas e vamos ao texto. Como a gente já vem estudando nessas últimas aulas, nós temos percebido Deus como rei, como soberano sobre a criação, sobre céus e terra e tudo o que neles há. Também percebemos um pouco o que vai ser esse estudo, de que maneira nós vamos abordar o reino, como ele se inicia através de Cristo, o que significa a descendência de Davi, né? Porque Cristo está
estabelecido sobre a descendência de Davi como rei, como profeta, sobre a descendência de Melquisedeque, né? Melquisedeque como o sacerdote. Então, nessa terceira aula, nós vamos analisar um texto lá do Antigo Testamento, depois a gente vai para o Novo e a gente adentra, né, de forma mais direta agora as questões do reino através do nascimento de Cristo. E aí nós vamos ver que cada vez mais esse estudo vai se tornar prático, vai se tornar dinâmico, vai se tornar em aplicações para a nossa realidade, tanto da vida cristã individualmente, pessoal, como da igreja, e principalmente da igreja, né? Vamos lá, então o texto é 1 Crônicas, o capítulo 29, a partir do versículo 10 até o versículo 22. Acompanhe aí a leitura. A minha versão é NVI. Vai variar um pouquinho de acordo com a versão, mas dá para acompanhar. Oswaldo, meu irmão, um abraço. Então o texto, se alguém puder colocar aí, deixar no comentário, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 ao 22. Vamos lá. Versículo 10. Todos acharam? 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 ao 22. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo e mantém o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: Louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. No dia seguinte fizeram sacrifícios ao Senhor e apresentaram-lhe holocaustos: 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, apanhados de ofertas derramadas, e muitos outros sacrifícios em louvor de todo o Israel. Naquele dia comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor. Assim, pela segunda vez proclamaram Salomão, filho de Davi, rei,
urgindo diante do Senhor como soberano e Zadok como sacerdote. Vocês acompanharam aí a leitura? Aí vocês podem estar se perguntando, o que esse texto tem a ver com o reino dos céus que é estabelecido por Cristo? Mas, para aqueles que estão acompanhando as aulas desde o começo, vocês vão perceber uma conexão entre o trono de Davi e o trono de Cristo. Porque nós vimos nas outras aulas que o trono de Jesus Cristo, quando ele inaugura o reino na terra, esse reino dos céus, ele é estabelecido sobre o trono de Davi, sobre a descendência de Davi. Nós vimos que há uma promessa de Deus relacionada à descendência de Davi, que ela permaneceria sobre esse reino, sendo estabelecido ali o rei, a partir dessa descendência de Davi, por toda a eternidade. Então, aqui é o momento em que Davi está se preparando para deixar o reino, deixar o trono, deixar o reinado e passá-lo ao rei que agora se torna Salomão, que é o seu filho. Então é um momento de transição entre o reinado de Davi e o reinado de Salomão, da descendência de Davi. A partir de Salomão até Jesus Cristo é estabelecido o reinado e em Jesus Cristo para toda a eternidade. Então, nesse momento de transição, nós conseguimos aqui perceber que o Senhor é colocado nessa posição de rei, soberano, supremo, sobre todas as coisas. E tudo aquilo que estava sendo arrecadado para a construção do templo, estava sendo ofertado pelo povo, pelos líderes, pelo rei, pelo próprio rei Davi. Tudo isso tinha sido conquistado com as lutas, com as conquistas, e eles estavam juntando ouro, prata, pedras preciosas, objetos de valor que seriam utilizados para a construção e ornamentação do templo, que estava para ser construído. Que Davi ele preparou todo o contexto para a construção, na verdade, através de seu filho Salomão. Então, qual é a relação que nós fazemos entre esse texto de 1 Crônicas 29, onde há esse momento de transição do reinado de Davi para Salomão e o estabelecimento do templo? É que em Cristo, essa promessa da descendência de Davi se cumpre. E nós vamos ver, fazendo um paralelo entre esse momento de glamour, de muita riqueza, de muito ouro, prata, de abundância de materiais, de ouro, prata, pedras preciosas, de bens, de joias, de riquezas. E a gente vai perceber que o reinado de Cristo, ele não é estabelecido dessa mesma forma. E mais adiante nós vamos ver também a relação que se tem entre o pensamento do povo judeu em relação a como seria esse reino e como seria o rei, Jesus Cristo. É um pouco difícil para a gente entender, porque nós vivemos hoje, num dia que as relações são diferentes, os costumes e a cultura são diferentes. O povo judeu, ele olhava para as promessas de Cristo sem saber como que elas iriam se cumprir. Nós hoje temos o Novo Testamento em nossas mãos, temos o Espírito Santo para nos iluminar a compreensão, e nós olhamos para essas promessas do Antigo Testamento a partir de Cristo. Nós já reconhecemos o sacrifício de Cristo, ele já foi cumprido na cruz. Mas o povo judeu não tinha essa perspectiva. Eles olhavam para as promessas acerca do Messias que viria, do rei que seria estabelecido num reino. Só que eles entendiam de forma terrena. Eles acreditavam que seria formado um rei que seria muito forte, que seria poderoso, que teria muitas riquezas, bens materiais, exércitos, armas, e que ele formaria uma nação forte, que seria
uma nação que se tornaria independente das outras, porque como nós conhecemos, no Antigo Testamento, o povo de Deus ele vai sendo escravizado e vai sendo cativo na Babilônia, no Egito e nesse momento da vinda de Cristo por Roma. Né? Roma estava governando através da economia e da política o povo judeu. Então, o rei que seria estabelecido através dessas promessas do Antigo Testamento em relação ao rei e em relação ao reino, era percebido pelos judeus como um rei que tornaria a nação de Israel independente das outras nações. Mas é justamente isso que vai confundir a cabeça dos judeus, inclusive daqueles que deveriam ser os conhecedores da lei e dos profetas, como os fariseus. Aí vamos dar um salto agora lá para Mateus, no capítulo 1. E como eu tenho falado desde o início, esses textos que vão sendo apresentados aqui, na verdade, servem para vocês aprofundarem no conhecimento. Eu não vou esgotar aqui de forma nenhuma, não vou chegar aqui só na superfície, né? A gente vai riscar a superfície aqui e vai partir agora, através desses textos e desse estudo que nós estamos fazendo, aí vocês aprofundarem, certo? A gente quer traçar uma linha e motivar a buscar esses textos que falam sobre o reino, a gente pensar sobre o reino, pensar não só como ele é estabelecido, como ele tem sido formado nesses primeiros momentos da igreja primitiva e ainda em Cristo, no ministério de Cristo, e fazer a relação com os nossos dias atuais. Se está de acordo, se não, se a igreja tem fugido da sua missão, se ela tem caminhado de forma diferente daquela que foi estabelecida, né, na terra. Aqui, logo no capítulo 1 de Mateus, nós vamos perceber uma genealogia. E aí a gente às vezes se pergunta, por que tem essa genealogia? E a gente às vezes passa batido, nem faz a leitura, né? Eu acredito que seja a realidade de alguns. E eu admito que eu já fiz isso também. Depende da leitura que nós estamos fazendo, não é? Mas a compreensão da época, daquele contexto judaico, era que a genealogia ela fazia com que a soberania de Deus fosse percebida. Porque os nomes que são identificados ali naquela genealogia trariam uma linha hereditária, uma linha genealógica daquele que se estaria falando, que no caso aqui é Jesus Cristo. Então aqui é uma forma de ser comprovado a descendência de Jesus Cristo. Os seus familiares, a sua linha genealógica está aqui representada, não completamente, mas representada aqui por alguns nomes. E a gente percebe a sua linhagem a partir de Abraão, que é o pai de Israel, o pai das nações, não é? E a gente percebe Davi também, que eu já falei sobre a descendência de Davi ser estabelecida por toda a eternidade no reino de Israel. E outra coisa que vai ser compreendida aqui nos primeiros capítulos de Mateus vai ser esse estabelecimento, essa compreensão, não só pelo povo judeu, mas também por povos que não tinham conhecimento de Deus, como os magos, que eles reconhecem a estrela de Belém como sendo um sinal da vinda de um rei. No costume da época, havia nesse imaginário a compreensão de que as estrelas, elas, quando eram estrelas cadentes ou quando tinham uma estrela que surgia de maneira diferente, ela identificava o surgimento de um rei ou a queda de um rei. Da mesma forma, o surgimento de um reino ou a queda de um reino. Então, esses magos, eles percebem, algumas traduções vão colocar como magos, outros como videntes, outra como astrônomos,
né? São pessoas que, na verdade, não tinham conhecimento de Deus, mas analisavam os astros, coisa que, na verdade, era repudiada pelo próprio Deus. Mas aqui nós entendemos que Deus, ele age, ele cumpre a sua vontade, mesmo sem que a pessoa seja cristã, mesmo sem que a pessoa reconheça ele como Deus. Assim como nós vimos no Antigo Testamento, quando Deus usa Balaão para profetizar bênçãos sobre o povo de Deus. Balaão não reconhecia Deus como soberano, como criador de todas as coisas. Assim como quando Deus utiliza uma mula para falar acabei de falar, e fugiu o nome. Com Balaão. Assim como ele utiliza uma mula. A mula era cristã, a mula era crente em Deus, né? Então Deus utiliza mesmo magos, mesmo pessoas que não creem na sua soberania e na sua divindade, mas para estabelecer aqui que a sua palavra está se cumprindo, para que nós possamos reconhecer que os seus sinais estão sendo vistos, estão se cumprindo na terra. E interessante que quando os magos chegam até o rei Herodes, os magos pressupõem que o povo estava aguardando a vinda desse rei. Mas o que que nos traz de conhecimento sobre isso? Os judeus, eles tinham a escritura em suas mãos, eles tinham os estudiosos da lei, né? Tinham os profetas, eles tinham as promessas acerca do Messias que viria. Mas quando esses magos, que não tinham acesso a isso, eles chegam no reino de Israel e vão até o rei Herodes, eles vão perceber que o povo de Deus não tinha conhecimento sobre Deus, sobre o Messias que viria, sobre as promessas do Deus que eles diziam reverenciar, né? Então, eles vão identificar que logo na chegada, quando o rei Herodes ele recebe esses magos, e os magos eles dizem, vamos acompanhar aqui, ó. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então os magos chegam até o rei dos judeus, o rei terreno, né, Herodes, e eles vão em busca de judeus que estão alegres, aguardando a chegada desse rei eterno, desse rei que vai estabelecer um reinado eterno, né? Um reinado com força e poder, mas espirituais, não terrenos. E aí eles se deparam com um rei que não sabia o que estava acontecendo e com judeus que não tinham conhecimento acerca desse rei, nem onde ele nasceria, nem o que estaria para acontecer. Então, isso é algo para a gente atentar para a nossa vida hoje. Porque, da mesma forma como os judeus eles tinham conhecimento da palavra de Deus, pelo menos eles tinham acesso à palavra de Deus, eles participavam ali dos rituais, da liturgia, faziam os sacrifícios, eles tinham o templo, mas eles não tinham o conhecimento espiritual acerca da palavra de Deus. Eles não compreendiam verdadeiramente aquilo que Deus estava falando e aquilo que Deus estava prometendo a esse povo. Será que hoje nós, como igreja, que somos participantes desse reino, nós que temos acesso à Escritura, nós que temos o conhecimento acerca das promessas de Deus, acerca do Evangelho, acerca da segunda vinda de Cristo, de que maneira nós estamos guardando essas promessas? De que maneira nós estamos compreendendo sobre o Evangelho? De que forma nós temos esse conhecimento? Será que é um conhecimento limitado a uma visão humana? Ou será que é um conhecimento espiritual? Será que nós estamos guardando as nossas vidas de maneira terrena? Ou nós estamos guardando as nossas vidas olhando para o alto, olhando para os céus? Que tipo de riquezas nós estamos acumulando? Que tipo de conhecimento nós estamos acumulando? Será que se Cristo viesse, como veio, de maneira simples,
tendo um nascimento de forma muito simples, numa manjedoura, pais simples, pessoas simples, humildes, pessoas que não tinham um conhecimento profundo da Escritura, pessoas que não eram sacerdotes, não eram reis, não era uma rainha Maria, pessoas que não tinham poder aquisitivo, não tinham status, uma cidade que era desprezada pelos próprios judeus. Por acaso pode vir algo bom de Nazaré, né? Será que nós hoje reconheceríamos a vinda do Messias? Será que nós estamos preparados para a sua volta, para o seu retorno? Então isso aqui serve para o nosso aprendizado, para a nossa instrução, mas não simplesmente para que a gente adquira uma informação, mas que isso sirva para nós estarmos atentos ao que Deus está falando. Porque toda a Escritura, ela serve para a nossa instrução, para o nosso aprendizado. Que possamos estar atentos ao que Deus está fazendo hoje em nossos dias. Primeiramente, através de nossas vidas. Nós temos acesso à Escritura. Isso é uma realidade que poucas pessoas e que poucas igrejas tiveram ao longo desses 2000 anos. Esse acesso que nós temos, essa liberdade que nós temos à palavra de Deus, a diversas traduções, a diversos comentários bíblicos, dicionários bíblicos, teologias sistemáticas, a diversos pastores, teólogos, pessoas capacitadas por Deus para nos instruir pela palavra. Será que esse acesso, essa liberdade que nós temos, tem sido reconhecida por nós? Tem sido aproveitada? Nós estamos aproveitando essa liberdade e esse acesso, essa riqueza de informações e de conhecimento para nos capacitar espiritualmente? Será que nós fazemos com que a palavra de Deus se cumpra através de nossa vida? Ou a gente está apenas passando pela Escritura, assumindo uma função de cristão, mas que na verdade é um crachá? É um crachá, é algo que está por fora, é uma camisa, é algo superficial. De que forma nós nos enxergamos como cristãos? De que forma nós temos compreendido o reinado de Cristo? Cristo como rei? A minha vida como não sendo nada além daquilo que é estabelecido por Ele? De que forma nós temos compreendido isso? Que a gente possa atentar para essa realidade, que a gente possa ser incomodado por isso. Porque enquanto nós estivermos vivos nessa terra, enquanto tivermos olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, boca para proclamar, que a gente possa estar aberto para o que Deus está nos dizendo. Tá bom, irmãos? Eu sei que isso é algo que já é de conhecimento, né, da maioria de vocês. Eu sei que a gente já ouve isso algumas vezes ao longo da nossa caminhada, mas toda vez que é dito com um propósito. E a palavra de Deus ela não retorna vazia, ela atinge um propósito. Então que essa palavra ela possa gerar frutos, que ela possa frutificar na vida de cada um de vocês, na minha vida, na vida de todos nós. Tá bom, irmãos? Então vamos lá. Continuando, nós vamos ver então a genealogia, nós vemos o nascimento de Jesus Cristo, e aí aquele paralelo que eu falei com vocês lá de 1 Crônicas 29 é muito bem percebido aqui, como o reinado de Salomão, ele é estabelecido num período, num contexto de muita riqueza, muito glamour, muitos bens, joias, ouro, prata. E o reinado de Cristo é algo completamente contrário a isso. É algo simples. É algo que é desapercebido pela maioria das pessoas. Ele vem de uma forma muito humilde, muito simplória, e fazendo com que a gente entenda que o reinado de Cristo ele vai ser diferente
do reinado que era aguardado pelo povo judeu. O povo judeu esperava um rei com força, com poder bélico, com poder político, com poder econômico, de estabelecer a nação de Israel como uma nação que se tornaria independente e se prevaleceria sobre as outras nações, que se tornaria ali um povo que faria frente a qualquer outra nação, que não seria mais invadido, não seria mais subjugado através de Cristo e do seu reinado. A gente precisa esperar e perceber as coisas desse reino dos céus de forma espiritual. E a gente vai ver que ao longo de todo o Sermão do Monte, Jesus ele trata disso, desses princípios, desses conceitos, dessas aplicações que ele traz no Sermão do Monte, de forma espiritual, de forma simples, de forma humilde, fazendo com que o tempo todo os seus discípulos, nós, estejamos com os olhos atentos para o alto, atentos para as coisas que realmente têm valor, não para a terra, não aquilo que é percebido de forma humana, mas para aquilo que é estabelecido nos céus. O tempo todo nós vamos perceber a fala de Jesus Cristo, suas bem-aventuranças, os seus princípios, seus conceitos, seus mandamentos, seus estatutos, as suas parábolas, o tempo todo, fazendo com que seus discípulos, nós seus discípulos, enxerguemos o reino dos céus como uma realidade que é estabelecida nos céus, não na terra. Nós vivemos esse momento na terra. Nós, enquanto estivermos vivos, estamos limitados a essa realidade humana. Mas nós não podemos nos perceber como tendo sido estabelecidos na terra, mas sim como tendo sido estabelecidos nos céus. E aquilo que é realizado no céu vai ser realizado na terra. Então a nossa vida deve refletir a vontade do Pai que está nos céus. A nossa vida deve refletir e testemunhar na terra a vontade de Deus, que é soberano, que é criador, que é redentor de todas as coisas. Então nós vamos refletir aquilo que está nos céus, aqui na terra. E a nossa vida deve ser vivida nesse sentido, nesse propósito. Então, a gente já falou um pouco na primeira aula sobre João Batista e sobre esse anúncio do se arrepender, porque é chegado o reino dos céus. Aí nós vemos que Jesus Cristo passa pelo batismo, pela tentação no deserto, através de Satanás, e ele começa a anunciar, ele começa a pregar. E ele confirma aquilo que tinha sido por João Batista. Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. E ele vai se assentar ali ao monte e as pessoas vão começar a se achegar. Mas nós percebemos que ele fala diretamente aos seus discípulos, as bem-aventuranças e todo o Sermão do Monte, mas isso alcança as multidões. Nem todos vão conseguir compreender o que Jesus Cristo está querendo dizer sobre as bem-aventuranças e o Sermão do Monte como um todo. Mas todos vão ter o acesso à palavra de Jesus. Todos vão ouvir a palavra de Jesus. Somente aqueles a quem o Pai trouxer, somente aqueles que tiverem os seus corações resgatados por Cristo, vão ouvir e se render a essa palavra. E as suas vidas vão mudar completamente. Então, nós chegamos aqui nas bem-aventuranças, mas nós vamos ver um pouco mais adiante, de forma bem específica, cada uma dessas bem-aventuranças. Vamos lá para o momento da oração do Pai Nosso. No capítulo 6, no versículo 8. Mateus capítulo 6, versículo 8.
Hoje vai ser um pouquinho mais curto, aí a gente encerra com esse momento. Abriram aí? Mateus 8, Mateus 6, 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, com certeza vocês já ouviram, né, esse trecho. E nós temos muito entendimento acerca dessa oração e muitas aplicações que poderiam ser feitas. Mas de forma resumida, fazendo uma conexão com aquilo que a gente está dizendo aqui. O que é muito nítido para nós nessa oração é aquilo que eu acabei de falar, sobre o reino dos céus ser estabelecido na terra, e não o contrário. Não aquilo que nós fazemos na terra ser estabelecido nos céus. Porque muitas pessoas compreendem isso de forma diferente. Acham que aquilo que está sendo feito aqui na terra é refletido no céu, ou se cumpre no céu. Mas é o contrário, é aquilo que é feito nos céus, aquilo que se cumpre nos céus é estabelecido na terra. E tudo aquilo que vai ser vivido nesse reino vai ser vivido como plural, como povo de Deus, como igreja, como irmãos. Por isso que Jesus, quando ele ensina a oração, quando os discípulos perguntam como nós iremos orar, e Jesus, ele explica, vocês devem orar assim: Pai nosso que está nos céus. Pai nosso, não meu Pai. Não é meu Pai. É lógico que Deus é meu Pai. Mas a oração que deve ser feita na igreja, a oração que deve ser vivida, os princípios, os conceitos, a vida cristã, ela é feita, ela é realizada, ela é cumprida de maneira plural. Nosso. Não sou eu, não é você. Somos nós. Essa é a realidade do reino. Cristo, ele estabelece um reino. Ele não estabelece um rei. Você não é rei, eu não sou rei. Eu não sou colocado no lugar de Cristo. Eu sou colocado por Cristo para viver o reino dos céus, o reino de Deus na terra. E dessa forma nós compreendemos que nós somos participantes desse reino. Nós vamos ainda entender mais para frente sobre o nosso papel, a nossa responsabilidade como sacerdotes desse reino. Porém, nós precisamos entender que nós não somos sacerdotes de maneira individual. Nós não somos cristãos de forma individual. Nós não fomos chamados para viver uma vida cristã no seu aspecto privado. Isso tem implicações particulares, pessoais, privadas, mas essa não é a realidade do reino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Esse reino, ele foi estabelecido nos céus, mas ele é refletido na terra. Venha o teu reino em sua plenitude. Nós já experimentamos do reino de Deus na terra, nós já somos participantes desse reino, mas ele ainda não foi formado de maneira plena. E nós devemos estar com os nossos olhos voltados para essa promessa de Deus, onde o seu reino será estabelecido de uma vez por todas, de maneira plena. Por isso nós devemos pedir constantemente que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que a vontade do Pai que está nos céus
seja cumprida na terra, através de nossas vidas, através da igreja, que é a agência do reino. A igreja é a agência do reino. Por isso que aquilo que nós fazemos enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, não em um local somente, mas todos nós como representantes desse reino, reflete aquilo que Deus está querendo fazer na terra. E quando nós deixamos de cumprir isso, a imagem que é percebida pelo mundo, pelas pessoas, é uma imagem distorcida acerca de Deus. E por isso nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer como cristãos, como sacerdotes, como participantes desse reino. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Quer dizer que o nosso alimento é diário. O nosso alimento é diário. E a cada dia que Deus nos contemplar com esse pão, com esse alimento, com essa comida, nós devemos reconhecer que é Deus que está nos sustentando e mantendo as nossas vidas através da sua providência. Mas isso não tem apenas o aspecto do alimento material, do alimento físico, mas também do alimento espiritual. Porque todos os dias nós devemos nos colocar como cristãos e como igreja aos pés da cruz de Cristo, diante de Deus que está nos céus e clamar para que Ele, através da sua palavra, nos alimente. Porque Cristo é o pão vivo que desceu dos céus. Muito mais do que um alimento material, que é necessário sim para o nosso corpo. Mas nós necessitamos muito mais desse alimento espiritual. E todos os dias, porque todos os dias nós somos tentados, nós passamos por provações, nós passamos por dificuldades, dores, sofrimentos, a tentação em relação ao pecado, o egoísmo, a vaidade, a falta de santidade. Nós passamos por uma batalha todos os dias, como crentes e como igreja. Nós passamos por perseguições, nós passamos por diversos conflitos em relação ao nosso entendimento de como nós compreendemos a palavra de Deus, de como nós aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa família, em nossas amizades, em nossos relacionamentos. Então, diariamente, nós precisamos ser alimentados espiritualmente pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo, que é o nosso pão, e clamar que o Espírito Santo do Senhor conduza as nossas vidas, o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente seja transformado, que haja uma mudança de vida, né? Nesse sentido. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Da mesma forma que nós fomos perdoados por Cristo na cruz, nós vamos refletir esse perdão entre os nossos relacionamentos. Não é que os nossos relacionamentos, quando são perdoados, vão fazer com que se cumpra esse perdão nos céus. É o contrário. Quando nós perdoamos uns aos outros, quando perdoamos aqueles que são os nossos devedores, aqueles que nos atingem, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos causam dor, sofrimento, quando nós perdoamos, nós estamos refletindo na terra o perdão que nós alcançamos no céu, através de Cristo. Então não há mérito em você perdoar. É o cumprimento da promessa de Cristo, que assim como Ele nos daria o perdão, esse perdão seria transbordado através de nossas vidas quando nós cumpríssemos a palavra dele. Quando nós andamos segundo as obras que ele estabeleceu para que nós andássemos. Então, quando nós perdoamos, nós estamos demonstrando, através das nossas vidas, o perdão que nós obtivemos de Jesus Cristo e seu sacrifício. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aquilo que eu disse. A tentação, ela está ao nosso redor o tempo todo. Os nossos olhos, os nossos desejos, os nossos objetivos, os nossos anseios em relação à nossa própria vida. Quer ver um exemplo? De que forma nós enxergamos o trabalho?
Muitos entendem a questão do trabalho como uma dicotomia entre o sagrado e o secular, como o sagrado não podendo se misturar com o secular. Mas a Bíblia, Cristo, ele lança luz nas trevas. Ele, através da redenção, ele atinge todos os aspectos da vida humana em sua extensão e sua interação. O que isso quer dizer? Que agora o que eu faço deve ser feito pela redenção de Cristo. Então, se eu trabalho, esse trabalho vai ser exercido para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Então, o que eu estiver fazendo deve ser feito para a glória de Deus. Então, o trabalho que eu exerço deve ser para a glória de Deus. A consequência do trabalho, aí vai ser a remuneração, vai ser o sustento da minha família, vai ser umas férias que eu posso ter, um carro ou uma casa que eu posso comprar. A consequência do trabalho, não o objetivo do meu trabalho. O objetivo do meu trabalho deve ser entendido para a glória de Deus. E aquilo que eu fizer ou deixar de fazer vai ser para a glória de Deus. As consequências são humanas, são terrenas. É o alimento, é o sustento, é a provisão que Deus nos concede através do trabalho. Mas o objetivo do trabalho é para a glória de Deus. Quer eu trabalhe dentro da igreja, quer eu trabalhe fora da igreja. Na igreja como nós compreendemos, né? Quer eu seja um pastor, um diácono, um zelador, um missionário, quer eu seja um policial, um professor, uma secretária, um faxineiro. O trabalho que eu exerço é para a glória de Deus. Deus me colocou naquela profissão, naquele ofício, para exercer um sacerdócio do reino, para que eu possa testemunhar do amor de Cristo que foi derramado por mim naquele local, para aquelas pessoas. A gente vê que hoje muitas vezes existe uma dificuldade em alcançar certos meios, como a universidade, professores, principalmente universitários, as ciências, uma classe social mais abastada, né? Nós percebemos na política. Então existem alguns meios, alguns aspectos da sociedade que são um pouco mais difíceis de ser alcançados. Então, se Deus levanta você para trabalhar dentro desse setor, na faculdade, num local mais favorecido economicamente, entre pessoas na política ou em alguma outra função que Deus lhe colocou ali, não foi à toa, não foi em vão. E Ele vai fazer com que você exerça o reino de Deus, exerça o seu sacerdócio através da sua profissão, alcançando ali, através dos olhares daquelas pessoas, uma atração para a palavra de Deus, porque as pessoas elas vão perceber que tem algo diferente nessa pessoa que está sempre motivada, está sempre alegre, está sempre com uma palavra de ânimo, está sempre se colocando à disposição, exerce o seu trabalho com zelo, com amor, com excelência. Eu sei que isso que eu estou dizendo muitas vezes não é colocado em prática, muitas vezes não é nem compreendido dessa forma, né? Que a gente acha que só o que a gente faz, só o que a gente realiza com uma camisa de igreja ou com um panfleto de igreja na mão é que vale para a glória de Deus. Ou que é feito para evangelismo, ou evangelizar as pessoas. Mas desde a Reforma Protestante e através de Lutero, nós conseguimos compreender que a profissão ela é redimida por Cristo. E Deus exerce a sua mão sobre a vida humana, sobre carreiras, profissões, meios sociais através dessa profissão, através de ofícios, através de relacionamentos. E isso, às vezes, é negligenciado pelo cristão e até mesmo pelo reino, como igreja, né? Pela agência igreja, agência de Deus na terra. Então, a gente precisa se aperfeiçoar. Ser aperfeiçoado pela palavra para poder exercer esse sacerdócio onde quer que nós estejamos. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Irmãos, então, nessa terceira aula, fazendo a retrospectiva, nós podemos compreender aqui, através de algumas passagens, o estabelecimento do reinado de Cristo, mais uma vez, como sendo formado ali através da descendência de Davi. Nós passamos pela genealogia, pelo nascimento de Davi, alguns dos sinais, alguns dos aspectos desse início da vida de Cristo, de forma muito simples, como eu tenho falado, que isso sirva de motivação para vocês buscarem aprofundar, porque eu não vou aqui exaurir o conteúdo, né? Não vai ser exaustivo o conteúdo, mas sim apenas nós tratarmos sobre esse tema para que surjam aí as dúvidas, as perguntas e as instigações para buscar mais conhecimento acerca disso. E aí nós adentramos um pouquinho nessa questão do reino e alguns aspectos em relação ao que é feito nos céus e ao que é feito na terra. A gente vai continuar caminhando nas próximas aulas e a gente vai poder analisar as parábolas. Em alguns momentos, em algumas aulas, nós vamos aprofundar um pouquinho em algumas parábolas que são muito importantes para se compreender o reino e são muito importantes para nós compreendermos a nossa responsabilidade, o nosso papel, a nossa função nesse reino dos céus. Tá bom, irmãos? Vamos orar. Santo Deus, ó Pai, obrigado por esse momento que tivemos com o Senhor de aprendizado da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine a compreensão, o entendimento e aqueça os nossos corações para poder viver o Teu reino, viver o sacerdócio santo que o Senhor estabeleceu para nós, para cada um de nós, individualmente e como igreja, como corpo de Cristo na terra. Que aquilo que é a Tua vontade, que aquilo que foi estabelecido nos céus pelo Senhor, seja exercido por cada um de nós e pela Tua igreja na terra, que possamos testemunhar do Seu amor, testemunhar da Sua palavra, do sacrifício de Cristo, que vidas possam ser alcançadas através das nossas vidas, não por mérito nosso, não por esforço nosso, mas pela capacitação que o Senhor nos concede e pelo alcance que o Senhor tem através de vidas que foram redimidas pelo sacrifício de Cristo e que agora se prostram diante de Ti para que o Senhor faça e cumpra a Sua vontade e não a nossa. Por amor ao Teu nome, nós te pedimos. Amém. É isso, irmãos. Mais um domingo, mais um EBD. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês, abençoe a caminhada, abençoe os estudos, abençoe as atividades profissionais, aquilo que vocês estão exercendo, abençoe os seus objetivos, seus sonhos, suas missões e que sejam alinhadas com a vontade, com a mente do nosso Senhor, para que assim se cumpram para a glória do Pai. Que a gente possa continuar se vendo aí pelos meios virtuais, que a gente possa participar aí das atividades durante a semana. Um beijo, um abraço para vocês. É muito bom ver vocês aqui, ler o nome de cada um de vocês, viu? Sintam-se abraçados, sintam-se abençoados e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo, um abraço. Tchau.